Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Gastão Cruz. Ele nasceu em 1880, na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem um livro famoso que vai falar sobre a Amazônia. Foi um dos pioneiros da ficção científica no Brasil. E para a gente falar desse autor quase desconhecido, né, temos aqui o prazer de receber a Ana e o Pedro, que está editando o livro, e a Ana, que é doutorada na área. E vamos começar, então, fazendo um pequeno cenário, né, de quem era essa pessoa, de como era o Rio de Janeiro. Afinal, ele nasceu no final do século XIX, né? Você podia falar um pouquinho da família dele, Ana, por favor? Uhum. O Gastão Cruz, ele tem a vida dele é bastante interessante, porque ele nasce no Morro do Castelo, que é um dos pontos fundadores, né, onde a cidade do Rio de Janeiro foi fundada. Ele é filho de um astrônomo e geógrafo belga, mas que se naturalizou brasileiro muito importante, que é o Luiz Cruz. E que, só para a gente ter uma ideia, né, foi ele que demarcou o quadrilátero onde mais tarde seria construída Brasília, né? Então, são pessoas que têm uma relação embora o Cruz, a família seja de origem estrangeira, são pessoas que têm uma relação com o Brasil muito forte. O Luiz Cruz, o pai dele, inclusive, passa a assinar, se naturaliza, passa a assinar com o Luiz, né, em português, e todos os filhos são criados aqui, né? Então, essa é a origem do Gastão. E é interessante que é uma época que o Brasil está se descobrindo, né? Então, tem muito essa ideia de buscar uma identidade, né? Estamos falando do início do século XX, né? Pedro, você, então, está editando o livro. Por que vocês decidiram editar esse livro? Como está sendo essa produção, por favor? Bom, primeiro, bom dia ou boa tarde, dependendo de quando estiver sendo transmitido. Afonso, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu comecei o meu contato com esse tipo de literatura na pesquisa, assim como a Ana. Nós fomos orientados pelo mesmo professor, que é o professor Júlio França, o outro organizador da coletânea que a gente fez. E quando eu entrei no mundo editorial, obviamente, eu procurei projetos que tivessem afins com uma zona que mais ou menos eu domino. Eu transito tanto pela área do horror, do gótico, dessa literatura mais obscura, como também da ficção científica e do romance policial. Então, quando a Ana chegou para mim e disse que tinha, junto com o Júlio, que tinha esses contos meio selecionados para a tese, e que a gente conseguia talvez fazer uma coletânea com o Cruz, eu achei maravilhoso, porque quando eu tive contato com o Cruz durante a pesquisa, eu achei que era um autor que tinha muito potencial e que precisava voltar a circular na sociedade. Que legal, realmente, né? Imperdível. Ana, bom, a gente vê que parece que ele traz um outro ponto de vista, né? Uma coisa assim diferente para a época. Vamos falar um pouquinho das influências dele? Tem uma coisa aí do fim de século. Eu gosto de resumir a trajetória literária do Gastão dizendo o seguinte: ele foi um cara muito influenciado pelo Edgar Allan Poe. A gente vai ver nos contos dele, né, um diálogo com Poe muito sofisticado, e a gente, inclusive, na coletânea, sem adiantar muito, a gente tem um conto que é uma espécie de O Corvo à Brasileira, né? A gente entendeu que era uma resposta do Gastão ao corvo, sem cair naquela história de botar um gato preto, um corvo preto e tal. É um texto muito sofisticado. Então, ele é alguém que é muito influenciado pelo Poe. Volta e meia ele cita o Poe, o Oscar Wilde também. É um contemporâneo do Lovecraft e escreve em português, né? Então, tá ali, tem aquela experiência do entre guerras, do fim do século. A literatura dele, eu acho que pode ser resumida assim, quer dizer, para quem conhece as narrativas do Poe, os contos, e para quem conhece, já leu Lovecraft, eu acho que são duas referências muito fortes, né?
e todo o linguajar, quer dizer, toda a própria questão de publicar, de procurar publicar uma literatura acessível, popular, né? Quando a gente pega o conto do Gastão, se comparar com outros autores do fim do século, né? O Gastão escreve de forma muito clara, os contos dele seguem uma estrutura muito bem trabalhada, né? Essa foi uma das coisas que me chamou a atenção nele, né? Não só o contexto, mas a compreensão que ele tinha da literatura. Sim, porque é tudo sem sentimentalismo e sem palavras a mais, né? Tudo seco e direto e passa essa mensagem. Muito bom, né? Vamos falar. Obrigado, Ana. Vamos falar um pouquinho, Pedro, sobre a campanha. Vocês têm uma campanha no Catarse? A gente resolveu, para poder sondar um pouco melhor, né, a abrangência que a gente vai conseguir alcançar com essa primeira tiragem, fazer uma campanha no Catarse. Abrimos há poucos dias, já batemos mais de 1/3 da meta, então estamos indo bem, e esperamos conseguir, até finais de janeiro, bater essa meta para fazer uma edição legal, assim, dar o máximo de qualidade para a publicação, se a gente conseguir bater umas metas extras também, adicionar algumas coisas a mais no livro. Até um dos apoiadores, ele falou assim, pô, o Gastão merecia muito uma edição em capa dura. E a gente concorda, né? Seria ótimo a gente poder, já de cara, fazer uma edição em capa dura, mas como nós somos ainda uma editora de pequeno porte, pequenas tiragens, a publicação em capa dura acaba encarecendo muito o trabalho final, e eu acho que a nossa prioridade agora é que o Gastão seja acessível para a maior parte de pessoas. E aí depois a gente pensa em algumas edições um pouco mais, né, especiais, mais trabalhadas. Fala, né? O fato da gente conhecer o Pedro, nós ficamos com o projeto, eu e Júlio, durante 2 anos. E foi fundamental o fato do Pedro ser alguém conhecido e da gente poder acompanhar todo o trabalho foi fundamental. Então, a gente sabe o investimento de uma editora pequena, né, que está começando, sempre é muito complicado, né? Então, mas a gente prefere trabalhar com pessoas que, primeiro, ouçam a gente enquanto organizadores, né? Eu venho do mercado editorial comercial, né? Então eu sei bem como a coisa funciona, e isso foi fundamental. Quer dizer, a gente, em todo o processo da escolha da capa até todos os paratextos, os 2 organizadores participaram, né? E o Pedro, por outro lado, participou, acompanhou a leitura dos contos, né? A gente já tinha uma seleção prévia, mas a gente teve reuniões quinzenais para conversar. Então, nada que está no livro, né, é jogado, assim. E eu acho que quem lê, inclusive, tem coisas engraçadas, porque a minha apresentação dialoga com a do Júlio sem que a gente estivesse escrevendo em paralelo, né? Quer dizer, mas eu acho que essa conexão que todo mundo teve, que a gente teve com a Caso, é fundamental. Esses textos são bem importantes, né? Temos também um pós-fácil, é isso? Sim, um pós-fácil escrito pelo professor Júlio França, da UERJ, professor associado, que é o coordenador do grupo de estudos do Gótico. Então, na verdade, foi quem me apresentou o Gastão, né? Então, a gente já vinha conversando. Quando eu conheci o Gastão, eu falei, esse cara tem que ser editado, né? E aí a gente começou a conversar com a família, fez o contato com a família e começou a pensar no que seria essa coletânea, né? Com 20 contos. Tem até um conto inédito, né, Pedro? A gente conseguiu isso, assim, a princípio, nossa primeira seleção não tinha isso, quando a gente nem sabia da existência dele, e conforme a gente foi apresentando o projeto para a família, e a família também foi se animando com os resultados que a gente estava mostrando, eles começaram a desencavar algumas coisas, e quando a gente bateu os olhos no Seio de Rosaura, a gente percebeu que esse conto não podia ficar de fora, porque é um conto muito grotesco, assim, muito representativo desse tipo de literatura que o Cruz está tentando fazer e que a gente tentou capturar nessa seleção. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais
desse lado do Cruz. Tem uma live feita há pouco tempo pelo professor Júlio França, falando sobre as relações do horror corporal com esse conto inédito, e aí já fica de palhinha para quem depois quiser comprar o livro conhecer um pouco sobre isso. Que legal, muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho, voltando à vida dele, né? Ele vai publicar pela primeira vez em 1917. Isso. Esse conto, Seio de Rosaura, a gente estima, porque, assim, esse conto foi uma emoção para a gente muito grande vê-lo, porque ele foi mostrado para muito poucas pessoas. Uma das pessoas que leu o Seio de Rosaura, que é o primeiro conto dele, é o Alberto Rangel, que também é um autor importante, né? Escreveu O Inferno Verde, que é uma coletânea sobre a Amazônia, também era um apaixonado pela Amazônia, e foi uma espécie de mentor do Gastão. Então, a gente sabe que Alberto Rangel leu e que Gastão guardou isso numa gaveta, né? Então, esse conto a gente estima, por menções do próprio Gastão, que ele foi escrito entre 1910 e 1917, quando ele larga, ele termina a faculdade de medicina, começa a trabalhar, mas ele não está muito afim de ser médico, ele gostava de observar os doentes, ele gostava de observar aquela rotina da medicina, tanto que ele escreve bastante sobre isso, mas ele não tinha esse interesse em exercer a medicina. Ele não era um médico de vocação, né? Ele mesmo diz isso. E então ele começa, ele por intermédio do Alberto Rangel, ele conhece o Monteiro Lobato, que é um escritor, um editor maravilhoso, né? Eu sempre costumo brincar, eu digo, quem foi editado pelo Lobato, quando você pega um conto editado pelo Lobato, você nem mexe. Ele foi um tremendo editor. A gente hoje, apesar do Lobato ser super conhecido, a gente não tem ideia da competência que ele tinha quando a gente compara outros editores estrangeiros, né? O Lobato foi um gênio. E ele meio que pega como protegido do Gastão. E os primeiros contos do Gastão saem pela Revista do Brasil, que é a revista na qual o Lobato é editor. E ele já sai com contos muito bons. Quer dizer, quem comprar a coletânea vai ler o Seio de Rosaura e vai ver o quanto o Gastão estava à frente do tempo dele. Porque, só para a gente ter uma ideia, o Gastão ele é classificado como autor pré-modernista, né? Então, a gente, o ano que vem, está tendo 100 anos da Semana de Arte Moderna. O Gastão está ali antecipando, né, as discussões, sei lá, dos paulistas, da arte moderna, do modernismo e tal, mas ele está convivendo com um grupo de autores regionalistas muito interessante. Ele conhece Euclides da Cunha, ele conhece Godofredo Rangel, ele conhece Monteiro Lobato, quer dizer, são autores que hoje foram, de alguma forma, foram esquecidos, porque a gente acabou tomando como marco a Semana de 22, né? Mas são autores fundamentais, quer dizer, depois quem é que vai retomar as características da literatura desses pré-modernistas? Ninguém menos que Guimarães Rosa. Quando você lê os contos Sagarana, os contos do Guimarães, você olha para os contos do Gastão, os contos chamados regionalistas, né? E você vê a origem ali do Guimarães, né? Quer dizer, a gente, essa valorização, a Semana de 22, ela tem um lado, ela é uma ruptura, claro, tem toda a importância, mas, por outro lado, ela joga para escanteio uma série de autores importantes, né? E essa experiência do Gastão, então, ali em 17, ela é fundamental, porque o texto dele já está pronto. É tanto que não tem muita mudança de quando ele publica em 17 para, por exemplo, a edição de 1951, que reúne os contos dele, né? E a gente está falando de um autor que escreveu 44 contos e metade deles são grotescos, tem uma temática diferenciada, né? Não realista, por assim dizer.
Sim, mas com muita verossimilhança, né? Com muito cuidado, né? Muito obrigado, Ana. Vamos falar um pouquinho. A editora parece que tem mais projetos com esse autor. Como é que é, Pedro? Dado que os organizadores gostaram de trabalhar com a gente, a família gostou muito de trabalhar, tanto com os organizadores quanto a gente, todos ficaram muito empolgados de dar continuidade aos projetos com o Cruz, né? A gente tem em vistas, talvez, fazer uma publicação do Elsa e Helena, né, Ana? Que é o romance que depois vira filme, e a Ana vai falar um pouquinho disso para vocês já já, e quem sabe algumas outras publicações dele, que a gente ainda está sondando, mas esse daqui talvez seja o nosso próximo projeto grande com o Cruz. Obviamente, ainda pode ter muito material ali, né, guardado no acervo do Cruz que a gente venha descobrir também e trazer para futuras publicações. A gente está sondando essas possibilidades. E a própria pessoa dele, né, que é muito interessante, aí retrata toda essa época, né, como a Ana estava dizendo. Gostei muito. Bom, em 1920 ele publica então uma coletânea, ele é comparado ao Oscar Wilde, ao Poe, e o Gilberto Freire tem essa frase ótima, que ele é o mestre do conto psicológico. Fala um pouquinho dessa década de 20, por favor. Ele publica, então, Coivara, que reúne contos, né, os contos que foram publicados na Revista do Brasil, e tem duas críticas que eu acho que são fundamentais para a gente entender o Gastão. A do Gilberto Freire, dizendo que ele é o mestre do conto psicológico, né, e que vai antecipar, de alguma forma, aqueles autores intimistas da década de 30, né? E já, quando falar do papel de editor dele, eu acho que as pessoas vão entender a importância do Gastão, né? E ele tem assim que sai Coivara, o Lima Barreto escreve um texto que se chama A Margem do Coivara. E o Lima Barreto, a primeira parte do texto, quando ele está falando da coletânea do Gastão, é um exemplo de crítica literária, né? É fantástico, porque ele vai dizer o seguinte: o Gastão ele tem uma concepção da vida que não é rígida nem mecânica. E ele parece que vê sempre algo além da realidade, algo além da realidade que se apresenta. Eu acho que esse é o melhor juízo sobre a literatura do Gastão, né? Ele tem uma concepção da vida que não é rígida nem mecânica. Então, coisas podem acontecer aí na rotina. Na mente. Na mente, exatamente. O Elsa e Helena, por exemplo, que é um romance, né? Um romance que ele escreve em 27, então é posterior ao Coivara, uma história sobre duplas, na verdade, né? Porque é uma das poucas histórias, uma das poucas narrativas em que a gente tem um duplo do sexo feminino, né? São duas mulheres convivendo no mesmo corpo. Então, e aí o Gastão sai, Coivara é muito bem recebido pela crítica, né? Você vê, acompanhando, porque a minha pesquisa, é claro, eu estou olhando, eu faço a pesquisa também na hemeroteca, né, procurando jornais da época, e o Gastão o livro dele foi muito bem recebido, né? E, assim, de certa forma, as pessoas perceberam que o projeto, a intenção dele. Então, agora, realmente, né, dizem, olha, é desconcertante. Como é que você classifica um autor que tem contos que se passam em roça, contos que se passam no interior do Brasil? O Gastão era um apaixonado pela Amazônia, pelo norte do país, inclusive lá fora, nos Estados Unidos, alguns pesquisadores conhecem o Gastão como etnógrafo, porque ele também ele publica, ele estuda a arte indígena, né? E vai estudar ali as tribos ali do norte do país.
Então, assim, era desconcertante, né? As pessoas reconheciam a qualidade da literatura e diziam: o Gastão não pode ser delimitado por rótulos, né? É muito complicado isso. E muito contemporâneo mesmo, né? Parece que ele não sai assim do José de Alencar, você não vê, talvez até sim, mas não é romântico, é uma coisa que vem de súbito, né? Uma coisa muito interessante. E também ele falou sobre o Rio de Janeiro, né, Ana? Sim, ele era um apaixonado. Inclusive, o título da minha apresentação ao livro é Um Carioca na Selva, né? Essa história dele nascer num dos marcos fundadores da cidade e tá ali no Observatório Astronômico, né? Conviver, passar a infância ali, eu acho que é muito importante, marca muito a vida do Gastão, né? Ele vai para a Europa uma única vez. E é curioso porque ele diz, olha, foi essa viagem que ele chama essa viagem de um desaprendizado da medicina. É quando ele toma a decisão de abandonar a profissão dele, né, e se dedicar à literatura. Então teve essa importância, mas os temas dele, os contos, ele vai descrever a cidade do Rio de Janeiro, né? Um dos contos da coletânea chama-se Circuito da Gávea. E a gente não tem muita ideia, né? Eu não tinha muita ideia do que era que aqui tinha corridas de carro, né? No Rio de Janeiro, ali pegando a Zona Sul, Gávea e tal, Flamengo, aterro do Flamengo, tinha corrida de carro. Então ele traz isso, né? Não só o sertão, a roça, o norte do país, mas ele é um apaixonado. Tem um conto que se passa na Quinta da Boa Vista, né? Então, inclusive, assim, a gente conversando com a família dele, os sobrinhos, né? Sabem os lugares, apontam, dizem assim, olha, Gastão estava falando disso aqui. Né? Então, é muito curiosa essa relação com a cidade do Rio, né? Com o urbano, assim, um exemplo de urbanidade, mas também a paixão que ele tinha por se afastar, né? Por locais afastados dos centros urbanos. A ponto do Gilberto Freire, acho que foi pedir para ele escrever sobre o Rio, né? Muito bom isso. Bom, muito obrigado, Ana. Pedro, nós estamos vivendo uma coisa muito paradoxal, né? Ao mesmo tempo, esse clima de apocalipse sinal, e me parece que há um boom da fantasia, e todo mundo publica, todo mundo quer ler, né, coisas diferentes. Vocês têm outros autores aí que vocês estão planejando? Como você vê hoje? Eu acho fantástico que isso está tá ganhando força aqui no Brasil, né? Sei lá, nos últimos, talvez no máximo uns 20 anos, a gente viu a literatura de entretenimento, literatura de massa, saindo unicamente do campo do mercado para ir para dentro da academia e ser estudada enquanto objeto sério de pesquisa. Então, tanto no campo da fantasia, da ficção científica, do horror, do romance policial, autores isolados inicialmente, depois formando grupos de pesquisa, começaram a dar atenção para isso, e eu acho que nesse processo a gente começa a desfazer uma certa ideia que se tem de que o Brasil, só copiava o que vinha de fora nesses gêneros, ou então, dois, só começou recentemente a produzir algo que seja, que tenha de fato ali alguma identidade. Não é verdade, né? O Cruz é um exemplo, mas a gente pode voltar ao século XIX e tem diversos em todos esses campos que dão essa visão de uma literatura brasileira que dialogava fortemente com esses gêneros de uma forma a manter a sua especificidade de literatura brasileira. E eu fiz um pouco desse caminho na minha pesquisa de doutorado com os romances de crime, e venho trabalhando agora no campo da ficção científica, sobretudo com a distopia, também redescobrindo alguns autores que começam a fazer isso ali, ainda no comecinho do século XX, junto com o Cruz, como Berílio Neves, por exemplo. E tendo em vista esse panorama, a gente também viu que essa aceitação aqueceu o mercado editorial. A gente viu várias editoras pequenas que começaram a publicar muita coisa recentemente, né? A VEC, a Clepsidra, a Parágrafo, e isso também está trazendo muita gente nova para esse mercado, e a gente, lá na Caso,
tanto, tem alguns projetos voltados para esse trabalho de reedição da literatura de gênero, literatura de massa mais antiga, como é o caso, por exemplo, a gente estava falando de Poe, a gente está com um projeto aqui já fechado, vai sair no ano que vem, é uma das nossas primeiras publicações depois do Cruz, que é uma série de traduções dos poemas de Poe, mais famosos, feitas por um dos pais da Pulp Fiction nacional, que é o Hélio de Soveral, junto com o Rubens Luchetti, ali eram um dos grandes nomes que produziam essa literatura mais de grande apelo popular na primeira metade do 20, e ele teve um programa de rádio que durou 3 décadas no ar, com histórias de crime, então ele é um autor fantástico. Teatro de mistério, esse? O Teatro de Mistério, exato. E a gente está trazendo ele para casa também, para publicar uma série de coisas dele, começando com essas traduções que ele fez do Poe, que era um dos projetos que ele mais tinha apego e não conseguiu publicar ainda em vida, então a gente quer fazer essa justiça ao desejo dele. E, além dele, a gente tem tá ainda em processo de produção, mas a gente está pensando em publicar que é considerado ainda hoje o primeiro romance policial brasileiro, que é O Mistério, que foi escrito a 4 mãos, Viriato Correia, Afrânio Peixoto, Medeiros de Albuquerque e Coelho Neto. É um romance um pouco lúdico, né? Foi escrito assim, né? Cada um escrevia um capítulo, eles iam jogando uns com os capítulos dos outros, foi publicado em jornal na época, e é um romance legal para a gente ver como que se começa esse flerte com o gênero do policial no Brasil. Também é outra das coisas que a gente está trazendo para cá no ano que vem. Além disso, pensando agora no cenário contemporâneo, a gente está trabalhando com uma coletânea de contos distópicos, pensando o Brasil de agora e toda essa situação, né, meio apocalíptica que a gente anda vivendo, e a partir daí alguns outros projetos que a gente vai comentando ao longo do ano que vem. Olha, que legal, bastante coisa, né? E com certeza tem um público aí, né? Bem interessado e tal. Pessoal, vamos falar um pouquinho... Obrigado, Pedro. Vamos falar um pouquinho do livro Amazônia Misteriosa, uma espécie de ficção científica que foi comparada com a H.G. Wells, e que, na realidade, porque eu até ia comentar quando ele falou, né? Não é Alan Poe, é um diálogo, né? Então ele sempre faz esses diálogos. Fala um pouquinho, por favor, desse livro. É curioso porque a leitura, o Gastão é tão influenciado por essa literatura que o Gilberto Freire faz um comentário que é muito curioso. Ele diz assim, olha, o Amazônia Misteriosa parece uma tradução do inglês, né? Quer dizer, mas não é um comentário depreciativo, ao contrário, ele está vendo que o Gastão está trazendo temas e trazendo uma linguagem a qual o leitor brasileiro talvez não estivesse acostumado. Ele, inclusive, diz, o Gastão está descobrindo um território que o leitor brasileiro não conhece, né? Quer dizer, conhece o quê? As notícias que chegavam já naquela época, né? E, sobretudo naquela época, eram notícias de questão de fronteira, disputa de fronteira, de doenças. Então, o Gastão traz uma outra leitura dessa região, né, que as pessoas nos centros urbanos realmente não tinham conhecimento, né? É o primeiro romance dele, mas não é o primeiro texto dele, né? Então, de alguma forma, a gente já vê os temas que estão ali em Coivar, os temas que estão espalhados pelos contos dele, já estão ali. Você tem questão de duplo, você tem esse interesse pelo regional, você tem essas expectativas. Ele fala de uma tribo, né, de Amazônias, de mulheres guerreiras, então você tem todas essas referências e essa concepção da vida que não é rígida nem mecânica, porque o Gastão ele conhece essa região como etnógrafo, como ele trabalha com o Cândido Rondon, né? Ele vai numa das expedições, aquelas expedições de medição, quer dizer, que eram super técnicas lá com o Rondon, ele acompanha 2 vezes, ele viaja com o Rondon. E ele pega malária então, até lá, né? É o pai dele que pega malária, né? Mas o Gastão também passa por situações, né, complicadas ali,
porque eles estão desbravando, e essas expedições eram para medir fronteira, para demarcar a fronteira. Inclusive, assim, ele corre risco, porque a Amazônia, né, quando a gente pensa, a Amazônia não é só brasileira. A Amazônia divide, faz, né, você tem ali divisões com outros países. E o Gastão é essa pessoa que está indo lá como médico sanitarista, mas também, apesar dele ter um olhar super focado, né, ele consegue ver alternativas ali, ele consegue ver isso, né, uma vida que não é ele tem uma concepção que não é rígida nem mecânica ali, né? Então ele conta essa história da Amazônia misteriosa, mas o Gastão é alguém que tem uma preocupação com a literatura, né? E ele acha assim que a literatura tem um exemplo curioso. Essa é uma aproximação que eu tenho feito. A gente volta ali algumas décadas. O Álvares de Azevedo, na Noite na Taverna, ele faz isso, né? Ele escreve uma narrativa, tem ali os personagens com nomes estrangeiros, ele faz referências a autores estrangeiros. Então, é uma narrativa que você não sabe, não passa no Brasil, passa onde, né? E ali muita gente, quer dizer, colocou o Álvares de Azevedo, tem um juízo negativo em relação ao Álvares de Azevedo, porque parece que ele está importando um modelo, né, que não tem nada a ver com a realidade brasileira. E o Gastão, décadas depois, ele faz isso, ele mostra, olha, está aqui esse modelo, a nossa literatura só evolui, e essa é uma ideia que está presente também no Álvares de Azevedo, no diálogo com outras literaturas. Você tem que olhar para fora, né? Se você ficar naquele umbiguismo, no nacionalismo muito tacanho, você não ganha nada, né? E o Gastão, a gente, né, daqui a pouco vai falar do trabalho dele como editor, mas o Gastão era alguém que dizia o seguinte, olha, a literatura, você tem que saber o que está acontecendo no teu país, você tem que conhecer os teus autores, mas você tem que saber o que está acontecendo lá fora também. E eu acho que esse papel dele, né, no momento em que você tem uma literatura regionalista muito forte ali no pré-modernismo, né, você tem estudos sobre o linguajar caboclo, ele diz, ok, eu posso botar esse caboclo tendo experiências de duplicidade, né? Lidando com coisas. Sim, porque eu acho que o que é interessante é isso, né? Quer dizer, fala-se de Amazônia, não sei o quê, poderia ser uma coisa romântica, o índio heróico, e não tem nada a ver, né? Estamos falando não tem nada disso. Não tem nada disso. Ele está falando, ele tem uns personagens golpistas, tem suspense, né? Tem essas experiências que são realizadas por isso, que aproximaram muito a ilha do Dr. Moreau, né? Porque tem um cruzamento entre humanos e macacos. E é curioso, porque a certa altura ali da década de 30, é anunciado que tinha um cientista russo, qualquer coisa, que estava fazendo isso. E aí, no boletim de Ariel, um dos articulistas, um dos colunistas, diz o seguinte, olha, o Gastão já sabia disso, né? Quem leu a Amazônia Misteriosa já sabia disso. Então, até se a gente pensar a questão da pesquisa genética, que é uma coisa, um desenvolvimento recente da ciência, já estava ali na cabeça do Gastão. Né, essa ideia, essa possibilidade de você cruzar e potencializar características humanas e animais através do cruzamento. Temos Mengel, acho que já é no final do século XIX, né? Pedro, obrigado, Ana. Vou te perguntar, você então fez doutorado nessa área, me fala um pouquinho desse seu doutorado, por favor. Bom, ainda que não esteja diretamente ligado ao Cruz, eu fiz um doutorado com o objetivo de tentar quebrar um pouco a narrativa de que nossa literatura de crime começava nessa ficção detetivesca trazida ali a partir do mistério. Né? Se a gente vai, uma autora chamada Sandra Reimão, que publica um livrinho chamado Romance Policial Brasileiro, uma coisa assim, ou literatura policial brasileira,
que faz esse marco inicial, e, de fato, a gente tem, antes disso, apenas alguns poucos flertes com essa parte investigativa. Mas, por outro lado, eu que venho da minha pesquisa de graduação do trabalho com uma literatura de terror, de criminalidade urbana no Rio de Janeiro, trabalhei com o João do Rio, que é um autor que trabalha isso tanto nas crônicas quanto nos contos, eu já observava que a gente tinha um flerte com o crime muito antes desse começo do século XX, que é quando sai o Mistério. E aí eu fiz esse doutorado voltando para o XIX, tentando mapear, com o apoio de algumas pesquisas anteriores, essas narrativas que lidavam com o crime no Brasil, e vim fazendo esse panorama até o século XX, tentando com isso dar uma cara assim, para o que é a narrativa criminal brasileira. E aí saiu aquele calhamaço de quase 500 páginas, que pouquíssima gente na vida vai querer ler, mas que me serviu como um bom alimento para pensar desdobramentos, tanto editoriais quanto de pesquisa. Que fantástico, parabéns. Valeu. Temos aí um material para pesquisar. Obrigado. Ana, vamos falar então o Boletim de Ariel, que é dos anos 30, e esse filme, porque você falou em duplicidade, então tem o lance do doppelganger. As décadas de 30 e de 40 e 50, quer dizer, o Gastão morre em 1959, né? Mas ele foi ativo até o último minuto. Ele, pouco antes de morrer, ainda planejava uma volta à Amazônia, né? E aí, como eu falei, o Gastão passa por esse contexto do pré-modernismo, ele atravessa a Semana de Arte Moderna, todas aquelas discussões dos anos 30, e ele se une ao um dos mais importantes críticos de literatura brasileira, que é o Agripino Greco. O Agripino era aquele cara que, com uma crítica, com um texto dele, ele incentivava, ele acabava com a carreira das pessoas. Ele era muito temido, e ele e o Gastão, então, tem a ideia de criar uma editora. Eles estão sentindo falta no mercado, né, de uma determinada literatura. E aí, para vocês terem uma ideia, o Gastão, ele cria a editora dele, ele publica, um dos primeiros livros que ele publica é Cacau, do Jorge Amado, que talvez seja um dos romances mais importantes dentro do que se chama de romance proletário, que começa ali com a Pagu, mas talvez Cacau seja a realização mais importante disso, que se chama romance proletário. Ele publica uma obra-prima do Graciliano Ramos, que é São Bernardo, né? E no ano seguinte, em 1935, ele publica Fronteira, do Cornélio Pena. O Cornélio Pena agora também está sendo resgatado, né? Um autor que estava esquecido já. Então, assim, são 3 romances que, se você olhar, Cacau, super realista, aquela coisa do Graciliano com São Bernardo, né, que é uma história que você não tem muita ideia do que está acontecendo ali, né, ou tem, mas compra. O Graciliano é uma figura curiosa, né, porque ele flerta com esses autores que são considerados não realistas, embora todo mundo só lembre dele por Vidas Secas, pela coisa do sertão, né, e tal. Mas, se você lê Vidas Secas, você também vai ver ali, né, um dos capítulos mais importantes é contado do ponto de vista de um cachorro. Então, pelo amor de Deus, não achem que Graciliano é um autor realista, né, nesse sentido estrito. E ele publica Fronteira, que para quem não conhece, é um romance onde você não sabe muito bem o que está acontecendo, parece um delírio, parece um sonho, você não tem muita ideia do que está acontecendo. Então, em 3 anos seguidos, o Gastão e o Agripino publicam 3 romances que abrem vertentes na literatura, no romance de 30, da década de 30. E aí ele e o Agripino fazem o seguinte, que é, para divulgar a editora deles, eles criam um boletim de Ariel. E aí você pensa, bom, então cá eles fazem propaganda da editora, só que não foi só isso.
E o Gastão deixa muito claro, ele escreve um editorial chamado Conversa Fiada. A proposta do Gastão é a seguinte, gente, a gente vai falar do que a gente gosta, a gente vai falar de literatura, quer dizer, com pessoas que estão pensando e que estão vivendo de literatura. Ele chama o Jorge Amado, foi ele que fez o Jorge Amado, todos os textos polêmicos do Jorge Amado na década de 30 saem no Boletim de Ariel, então ele bota o Jorge Amado ali para brigar, né, e mostrar e trabalhar essa ideia ali nos textos e na coluna dele do romance realista, né, porque a gente vai ter duas correntes, que é o romance intimista, que seria aquele que falaria de tensões da subjetividade do sujeito, né, e o romance realista, que é aquele que, né, vai descrever a realidade. Então ele bota, uma das críticas mais importantes e uma das autoras mais interessantes da década de 30, que é a Lúcia Miguel Pereira, também é colunista do Gastão, mas ele diz o seguinte, a gente está discutindo aqui a boa literatura. E o que é a boa literatura? É aquela que abre caminhos, não é aquela que está olhando para o próprio umbigo. Então, nesse editorial, ele diz, a gente aqui vai publicar textos do Edgar, comentários sobre obras do Edgar Allan Poe, a gente vai contar anedotas de Oscar Wilde, a gente vai tratar dos assuntos mais amplos possíveis, e é muito curioso, porque se você olha o Boletim de Ariel, ele traz uma variedade de assuntos e traz textos que ainda hoje são super relevantes. Um dos mais importantes é publicado em 1934, que é um texto que diz o seguinte, olha, mostra, vai lidar em poucos parágrafos com a influência da literatura russa no romance brasileiro da década de 30. Para vocês terem uma ideia, assim, esse texto é tão inovador que nos anos 2000, o Bruno Gomide, que é um super tradutor do russo, né, alguém atuante, é um dos melhores tradutores de russo que eu conheço atualmente, né, que está em atividade, o Bruno Gomide faz uma tese inteira baseado nesse texto do Boletim de Ariel. E a tese dele se chama Da Estepe à Caatinga. Então, a hipótese do autor, quer dizer, 70 anos depois, ainda faz sentido. E o trabalho do Bruno é excelente, porque ele vai mostrar como que o romance russo, como que a literatura do romance de 30, ela vai se valer da influência da literatura russa para criar determinados aspectos, uma literatura característica aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de gótico, de horror, de grotesco, né, todas esses gêneros, esses modos, esses subgêneros estão ali mesclados com isso que a gente chama de realismo russo, né, com a subjetividade dos autores russos. Quando você pensa em Dostoiévski, por exemplo, né, no Memórias do Subsolo, aquela subjetividade maximizada, né, problemática. Então, a hipótese desse cara é impressionante, porque hoje ainda faz sentido. E quando você lê o texto dele, é muito difícil não concordar, né? E é muito difícil não achar que o Boletim de Ariel, isso é uma professora de São Paulo, que ela faz esse comentário, ela diz, o Boletim de Ariel era um veículo para divulgação dos livros da editora Ariel. Mas ele é muito mais, porque ali nos anos 30, o Gastão e o Agrippino reúnem um time de críticos, de teóricos da literatura, de escritores, que é muito relevante. São os melhores autores, os maiores pensadores daquela época, né? Então, o Boletim de Ariel, ele circula ali pela década de 30, o último número sai em 39, e, curiosamente, nos anos 70, ele tentam reeditá-lo. E uma das pessoas envolvidas no projeto é o Afrânio Coutinho, que é um dos maiores teóricos da literatura, da teoria literária e da história da literatura, né? Então, só para a gente ter uma ideia da importância desse veículo
para a divulgação das ideias literárias, né? Havia outras revistas, mas eu acho que o Boletim de Ariel tem esse charme de misturar tudo, né? De ter um olhar também voltado para fora. Ariel pelo Shakespeare, Tempestade, claro. Exato. Que legal. Não falamos do filme, mas já vamos voltar nele. Eu vou pedir para o Pedro falar um pouquinho, Pedro, até quando vai a campanha? Como é que vocês estão divulgando a campanha? A gente está divulgando a campanha pelas nossas redes, então, se quiserem saber mais, podem seguir lá na Facebook /Caso Cultural, ou no Instagram, @Caso Cultural, ou no nosso site. A campanha fica no ar até o final de janeiro, e a gente tem lá tanto pacotes com a recompensa do livro, especificamente, a gente tem um pacote menor, assim, para quem quer dar um apoio, não pode pagar integralmente o preço do livro, que a gente vai fazer sorteio de alguns exemplares, e a gente tem um pacote super legal que, em adição ao livro, a gente vai fazer uma conversa, uma roda de leitura e de debate sobre os contos do Cruz, mais ou menos um mês depois da entrega do livro, que o pessoal tem tempo de ler e volta para debater o livro com a Ana e com o professor Júlio França. Então, acho que tem opção para todo mundo, para todos os gostos, e se quiserem saber mais, catarse.me/livro O Espelho. O Espelho, né? E outros contos, é isso? Outros contos grotescos, né? Outras histórias. Outras histórias. Tá muito legal. Bom, obrigado. Vamos falar um pouquinho desse filme, então, Duplicado. Filme. E por que você acha que houve um certo preconceito teórico aí? O que aconteceu que ele não é tão conhecido? Tá. A questão do filme é muito triste, né? Porque a gente confunde as cinematecas. O filme estava aqui na Cinemateca do Rio, né? A que pegou fogo foi a de São Paulo. Estava aqui e já há 20, 30 anos as pessoas já diziam que o material, né? O filme em si, o meio, já estava com problema de mofo e tal. Então, hoje, a gente não tem mais... Tirando... a gente teve a preocupação de publicar algumas imagens do filme, né? É um filme muito legal, porque quem dirigiu era o... Acho que é Walter Cavalcante. Ele era muito conhecido por chanchadas, né? Aquelas chanchadas da Atlântida. Mas era um projeto muito querido para ele, essa Sombra da Outra, né? Que é uma história de duplo, e ele coloca a Iliana para fazer esse papel duplo. Então, você tem uma mulher extremamente atraente, que é a Helena, e uma mulher pudica, recatada, que é a Elsa, vivendo no mesmo corpo. Né? O romance é muito interessante para quem já leu Jekyll e Hyde, por exemplo, né? Vai ver que ali é um diálogo do Gastão com o Jekyll e Hyde, com o retrato do Dorian Gray, né? É um livro muito bonito porque ele se passa no Rio de Janeiro, então ele vai falar de bondes, ele vai falar da Quinta da Boa Vista, mas a Helena viaja para São Paulo, ela chega em São Paulo, né? Quer dizer, é o corpo da Elsa, mas é a Helena que chega em São Paulo. E aí vai para os clubes noturnos. Eu nem sabia muito essa história, né? Mas ele cita alguns clubes noturnos. E esse livro, assim, durante anos, né? O Gastão era uma pessoa muito pacata, era muito na dele. Eu acho que também o fato dele não gostar dessa pompa, quando perguntavam para ele o que ele achava da Semana de Arte Moderna, dos modernistas paulistas, ele dizia assim, olha, é uma besteira, a gente já estava fazendo isso aqui, quer dizer, né? Então, para ele, uma vez perguntam para ele, né, o que ele achava da Academia Brasileira de Letras, e ele diz o seguinte, olha, se dessem uma cadeira para cada autor que está brigando por uma vaga, o problema estaria resolvido. Ele era muito assim na dele, ele odiava a pompa da academia, ele achava ridículo, ele dizia, olha, gente, aquela coisa de chá, de não sei o que, é para depois que você morre, né? Quer dizer, a pessoa que está ativa não tem tempo de ficar tomando chá. E aí então assim, ele ficou bastante animado com a Sombra da Outra, né? Ele tinha essa visão
da cultura, né, de popular, da literatura popular. O Gastão não achava que fazia alta literatura. Eu acho que isso também é o motivo pelo qual ele acabou sendo esquecido, porque ele achava uma bobagem essa divisão. Ele achava que o importante era você escrever, você trabalhar seus temas, ter as suas referências, né? Então, no momento em que a alta literatura, você fala o grande romance brasileiro está acontecendo, o Gastão está dizendo, olha, isso é uma bobeira, uma bobagem, né? E aí ele sai esse filme, né? E eu acho que isso também influenciou, né? Um autor de chanchada, bota a sobrinha, a Eliana era uma cantora conhecida, mas para vocês terem uma ideia, o protagonista que faz par com a Eliana é o Anselmo Duarte, que depois vai para Cannes, né, com o Pagador de Promessas. Então, é um filme muito bonito, as poucas imagens que a gente conseguiu ver, é um filme muito bem feito, ele ganha prêmios nos anos seguintes, né? Mas está perdido para sempre. Então, o que a gente tem são essas informações e as imagens do jornal da época. E assim, eu sei que pesquisando há coisa de 20, 30 anos, as pessoas já alertavam para a lástima que seria perder esse filme, porque é um filme, né, feito como se fosse um filme de arte, ele tem planos lindíssimos, né, uma imagem que a gente mostra no livro O Espelho é da Eliana, com um quadro, né, quer dizer que exatamente parece um filme de arte, né, você vai olhar aqueles filmes franceses do Renoir, é um plano muito semelhante, e é um enquadramento muito semelhante, mas era uma história que contava isso, uma duplicidade. Então, está remetendo a Poe, a Wilde, ao Stevenson, né? Que as pessoas ainda hoje, de maneira assim, curiosa, as pessoas ainda acham que o Retrato de Dorian Gray e o Jekyll e Hyde, do Médico ao Monstro, por não serem romances realistas, são romances infantis, o que é um problema, né? Porque não tem nada a ver. O Wilde e o Stevenson estão falando de coisas muito sérias, né? Então, acho que isso, o fato do Gastão não ter uma preocupação em afirmar a própria literatura como alta literatura, não fazer essa diferenciação, eu acho que foi um dos motivos pelos quais ele acabou sendo esquecido. Mas é um autor importantíssimo, né? Interessantíssimo e que vai estourar aí, né? Se tudo der certo. Pedro, muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer. Sucesso, muito sucesso na campanha. Acho que vai dar muito certo. Ana, muito obrigado, viu? Por todas as informações aí. É muito, muito bom. Temos aí pelo espaço, né? E pelo convite. É ótimo muito sempre poder conversar sobre essas coisas. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Quem quiser... Obrigado. Quem quiser ver aqui, temos também sobre Oscar Wilde e Dorian Gray, temos o Jekyll, temos tudo aí. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer, viu? Até a próxima e um abraço para todos que vão nos assistir aí. Tchau, Pedro. Tchau, Obrigada, Ana. até a próxima. Gente. Tchau, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.